Como saber se seu peixe está morto? Checar os sinais vitais do peixe. Tente tirar o peixe do aquário com uma rede. Procure por sinais de dificuldade enquanto envolve o corpo do peixe na rede. Caso o peixe esteja dormindo, ele vai acordar e tentar fugir da rede. Caso não esteja, ele pode estar morto ou muito doente. Veja se ele está respirando. Na maioria das espécies, você tem que prestar atenção nas brânquias. O peixe não estará respirando se elas estiverem imóveis. Os da espécie beta e outros tipos de peixe labirinto respiram pela boca. Observe o movimento ascendente e descendente do corpo do seu peixe se ele pertencer a essas espécies que usam a boca para respirar. Verifique os olhos. Observe o olho inteiro. Os olhos fundos indicam que o peixe está morto ou à beira da morte. Veja se os olhos estão acinzentados, que é um sintoma clássico de morte para muitos peixes de aquário. Caso seu peixe seja um baiacu, picão verde, um peixe da família Cyganidae ou um peixe escorpião, um olho com a cor acinzentada pode ser normal. No entanto, você deve falar com o veterinário se esse olho ficar nessa cor por vários dias. Verifique as escamas. Faça esse procedimento se o peixe tiver pulado para fora do aquário. Quando pegá-lo na mão, veja se há rachaduras na pele. Passe o dedo nele para ver se o corpo está seco. Esses são sinais de um peixe morto. Lidando com um peixe moribundo ou que já está morto, passe um tempo com seu peixe moribundo. Procure por sintomas como a incapacidade de comer ou de mergulhar após nadar até a superfície da água. Será uma cena difícil de assistir, mas você deve tratar o seu peixe igual a qualquer outro animal de estimação. Sente perto do aquário. Fale com o peixe se é o que você costuma fazer. Faça a eutanásia se ele estiver sofrendo. O óleo de cravo é um sedativo e é a forma mais humana de encerrar o sofrimento de um peixe à beira da morte. Você pode comprá-lo na maioria das drogarias. Coloque o peixe dentro de 1 litro de água e despeje 400 mg do óleo. Em 10 minutos, o peixe perderá todo o oxigênio e morrerá pacificamente. Tire do aquário todos os peixes mortos. Use uma rede de aquário para tirar os que estiverem mortos. Caso não consiga achar o corpo, não se preocupe. Ele não vai pôr nenhum outro peixe em risco e vai se decompor de forma natural. Doenças e parasitas de peixes precisam de um hospedeiro vivo. Caso desconfie que o peixe morreu de alguma doença, os outros peixes do aquário podem estar infectados. Fique de olho para ver se sintomas aparecem. Por outro lado, caso eles não pareçam doentes ou não mostrem nenhum sintoma após alguns dias, eles estão saudáveis o suficiente para combater a doença. Não dê descarga no peixe pelo vaso sanitário. Um peixe morto que é jogado na descarga e vai parar em um habitat não nativo poderá prejudicar a vida marinha. Jogue-o no lixo ou enterre-o. No caso de o peixe ser grande, enterrar será a melhor solução. Procure não enterrá-lo em locais protegidos ou sem permissão. Outros problemas possíveis. Trate a constipação com ervilhas descascadas. A constipação faz com que o peixe fique boiando de lado. Qualquer tipo de ervilha descascada contém as fibras necessárias para fazê-lo voltarem ao normal. Caso o peixe não esteja com um bom movimento intestinal,
Dê a ele 2 ou 3 ervilhas frescas ou descongeladas todo dia. Esmague-as ou deixe os pedaços irem até o fundo do aquário. Evite dar ervilhas enlatadas, pois contém sódio e condimentos que podem fazer mal ao peixe. Amasse as ervilhas. Ferva as ervilhas em água filtrada no fogão por 1 minuto. Tire-as da panela e deixe-as esfriarem. Não use o micro-ondas, pois ele destrói os nutrientes importantes. Lave as mãos e tire a pele das ervilhas. Corte-as em pedacinhos. Primeiro, corte-as ao meio se elas não se dividirem naturalmente quando você for descascá-las. Em seguida, corte-as em 4 pedaços. No caso dos peixes menores, os pedaços terão que ser ainda menores. Diminua a comida, caso o peixe não esteja constipado. Eles podem ter comido demais. Quando eles comem demais, o estômago incha e os força a boiar de lado. Não alimente o peixe por 3 ou 4 dias se eles tiverem tido uma atividade intestinal recente. Procure saber como seu peixe dorme. Quando um peixe está dormindo, ele fica parado. Exemplo: o peixe dourado dorme, deitado, no fundo do aquário. Algumas vezes, a cor dele enfraquece, principalmente quando você desliga as lâmpadas do aquário. Procure na internet e leia livros sobre cuidados com peixes para entender os hábitos de sono deles. Você pode adquirir essa informação pesquisando em sites de veterinária ou conversando com um veterinário em pessoa. Vá a uma biblioteca ou a um pet shop para ter acesso a livros sobre o assunto. Caso tenha acesso a bases de dados acadêmicas, procure por artigos em periódicos de medicina veterinária. Alguns peixes gostam de brincar de mortos só para assustar. Fique esperto. Condicione a água do aquário. O cloro, a cloramina e os metais pesados que muitas vezes estão presentes na água encanada podem deixar o peixe doente e matá-lo. Coloque um condicionador de água no aquário, seguindo as instruções da embalagem. Você consegue comprar um condicionador em um pet shop. Antes de colocar um condicionador, faça o teste químico para saber se a água contém esses produtos tóxicos. Você pode adquirir kits de teste em um pet shop. Siga as instruções para evitar resultados negativos. Você também pode comprar água mineral no mercado e usar no aquário em vez de usar água de torneira. Verifique a temperatura da água. Caso tenha trocado a água, qualquer mudança súbita na temperatura pode causar um choque térmico no peixe. Tire a temperatura com um termômetro de aquário. Caso a temperatura esteja abaixo de 24 graus, aumente a temperatura do termostato no aquecedor do aquário. Monitore seus peixes para garantir que eles voltaram a se comportar normalmente depois da normalização da temperatura. Futuramente, procure fazer trocas parciais de água para evitar mudanças bruscas na temperatura ou no pH. Se precisar trocar uma quantidade grande de água, remova os peixes do aquário antes de fazê-lo. Coloque os peixes e a água deles em um saco plástico e comece a acostumá-los à nova água devagar, deixando o saquinho flutuar no aquário.